regime de maquila no Paraguai continua mantendo seu grande atrativo, que é o imposto único de 1%. Porém, a nova regulamentação traz uma mudança muito importante. Agora, o foco não está apenas no benefício fiscal, mas também na transparência, na rastreabilidade e no controle das operações. Durante muitos anos, a maquila foi conhecida principalmente por um grande atrativo, que é o imposto único de 1% sobre o valor agregado ou faturamento exportado, dependendo da estrutura da operação. Mas agora, com a nova lei número 7.547/2025 e sua regulamentação pelo decreto número 5.714/2026, o Paraguai está dizendo ao mercado uma coisa muito clara. O benefício continua, mas a operação precisa ser mais organizada, mais rastreável e mais profissional, ou seja, não é o fim do benefício. Pelo contrário, é uma evolução do regime. Antes, muita gente olhava para a maquila apenas como uma forma de pagar menos imposto. Agora, o investidor precisa entender que maquila não é somente benefício fiscal, é um regime especial de exportação com regras, com controles, com documentos, com contratos, com prazos e com responsabilidade perante o Estado paraguaio. E é exatamente isso que mudou. A nova regulamentação cria critérios mais claros para aprovar programas de maquila, define situações em que um projeto pode ser recusado, organiza melhor as funções dos órgãos públicos, melhora os trâmites de comércio exterior e reforça os mecanismos de fiscalização. Na prática, isso significa que o Paraguai quer atrair empresas sérias, com um projeto real, com geração de emprego, com investimento, com capacidade produtiva, com controle de estoque, com contrato internacional e exportação verdadeira. O primeiro ponto importante é: quem quer operar no regime de maquila precisa apresentar um programa de maquila ao CNIM, que é o Conselho Nacional das Indústrias Maquiladoras de Exportação. Esse conselho funciona como o órgão técnico que analisa, que acompanha e que recomenda a aprovação dos projetos. E a aprovação final acontece por meio de uma resolução biministerial, assinada pelo Ministério da Indústria e Comércio e pelo Ministério da Economia e Finanças. Agora, o empresário não pode simplesmente dizer: quero abrir uma maquiladora. Ele precisa apresentar um projeto estruturado. Esse programa precisa informar qual será o tipo de maquila, se será maquila de bens, maquila de serviços ou submaquila. Também precisa indicar a forma de operação, se será uma maquiladora pura, voltada essencialmente para exportação, ou uma maquiladora por capacidade ociosa, quando uma empresa já existente usa parte da sua estrutura para operar dentro do regime. Além disso, o projeto deve apresentar uma descrição detalhada da atividade industrial ou do serviço a ser desenvolvido. Por exemplo, a empresa vai montar autopeças, vai costurar roupas, vai fabricar componentes metálicos, vai prestar serviço de call center, vai fazer tecnologia, software, back-office ou atendimento internacional. Tudo isso precisa estar claro. Outro ponto muito importante: a empresa precisa informar a localização exata da planta industrial ou do estabelecimento, incluindo departamento, distrito, cidade, rua, número e até coordenadas geográficas. Isso mostra como o controle ficou mais técnico e mais rastreável. Também será necessário apresentar a identificação dos bens que serão produzidos, transformados, elaborados ou montados. No caso de serviços, será preciso explicar quais serviços serão prestados e como eles serão aproveitados no exterior. Aqui entra uma das grandes novidades. A maquila de serviços agora passa a ter reconhecimento formal e mais segurança jurídica. Isso abre espaço para empresas de tecnologia, atendimento internacional, BPO, contact center, suporte remoto, design, engenharia, processamento de dados e outros serviços exportáveis. Antes, esse tipo de operação até existia na prática, mas agora ganha uma base jurídica mais clara.
Para o investidor, isso é muito importante porque significa que o Paraguai não quer ser apenas um país de indústria física. Ele também quer competir na economia de serviços, tecnologia e exportação de conhecimento. Mas, muita atenção, o serviço precisa ser prestado desde o Paraguai e aproveitado no exterior, ou seja, não é qualquer serviço local que entra automaticamente como maquila. Outro documento essencial é o contrato de maquila com uma empresa matriz domiciliada no exterior, ou pelo menos uma carta de intenção assinada pelas partes. Esse contrato deve explicar a relação entre a empresa paraguaia e a empresa estrangeira, o processo produtivo ou o serviço, as responsabilidades de cada parte e o fluxo dos bens ou serviços. Esse ponto é fundamental. A maquila não é uma empresa vendendo livremente no mercado interno. A lógica principal é produzir ou prestar serviço no Paraguai para exportar. Também será necessário informar a capacidade de produção anual projetada, a estimativa de empregos diretos e indiretos, o valor do investimento total a realizar ou já existente, a lista dos bens que serão importados temporariamente e a lista das exportações previstas. E aqui está uma das maiores mudanças práticas. A nova regulamentação cria um ambiente muito mais digitalizado. A Secretaria Executiva do CENIM administrará uma plataforma eletrônica do regime de maquila. Essa plataforma terá módulos para registro de usuários, gestão de solicitações, conta corrente de maquila, registro de operações e geração de relatórios. Na prática, isso significa que o governo vai conseguir cruzar informações com mais facilidade, o que a empresa importa, o que transforma, o que exporta, o que sobra como desperdício, o que vende eventualmente no mercado interno, o que nacionaliza, o que doa ou reexporta, tudo isso passa a ter controle mais organizado. Esse é o ponto central da nova fase da maquila. Não basta operar, tem que provar, tem que registrar e tem que manter coerência nas informações. A regulamentação também cria o chamado Sistema de Conta Corrente de Maquila, que funciona como um controle de inventário. Nele serão registrados as importações temporárias, exportações definitivas, exportações temporárias, operações virtuais entre maquiladoras, vendas no mercado interno, reexportações, nacionalizações, desperdícios, mermas, doações autorizadas e outras operações ligadas ao programa aprovado. Para quem trabalha com indústria, isso é muito importante. Imagine uma empresa que importa matéria-prima sem pagar imposto na entrada porque está dentro do regime de maquila. O Estado precisa saber o que aconteceu com essa matéria-prima. Ela virou produto exportado, sobrou resíduo, teve perda no processo, foi vendida no Paraguai, foi reexportado, foi destruída, foi nacionalizada. Agora tudo isso precisa estar documentado. Outro ponto importante: os bens importados temporariamente continuam com suspensão de tributos de importação, mas ficam sujeitos a controles, a prazos, a garantias e a fiscalização da DENIT, que é a Direção Nacional de Ingressos Tributários, responsável pela administração tributária e aduaneira. Ou seja, o benefício existe, mas não é uma liberdade sem controle. A empresa precisa cumprir os prazos de permanência dos bens no Paraguai. Se precisar de prorrogação, deve solicitar antes do vencimento e justificar essa necessidade. Essa prorrogação passa pelo CENIM e precisa ser formalizada por resolução biministerial. E tem mais. A nova regulamentação também deixa mais claro que documentos estrangeiros precisam estar traduzidos para o espanhol por tradutor público matriculado no Paraguai. Além disso, documentos emitidos no exterior precisam estar legalizados ou apostilados quando aplicável. Então, para o investidor brasileiro, investidor argentino, investidor europeu ou investidor asiático que quer entrar no regime, isso é essencial. A documentação precisa chegar correta, traduzida e formalmente válida no Paraguai. Agora vamos falar sobre o que pode impedir a aprovação de um programa.
A nova regulamentação traz causas de inadmissibilidade. Um projeto pode não ser aceito se a empresa não cumprir os requisitos exigidos, se tiver descumprimentos tributários, trabalhistas ou de segurança social, se exigir uso desproporcional de recursos públicos ou energéticos, se representar riscos sociais, ambientais ou sanitários, ou se for apenas uma atividade primária sem transformação, sem elaboração, sem montagem, sem reparação ou prestação de serviço exportável. Em palavras simples, o Paraguai não quer usar a maquila para qualquer operação. O foco é agregar valor, gerar emprego, exportar, trazer tecnologia e fortalecer a cadeia produtiva. Isso também muda a visão do investidor. Não basta chegar dizendo: vou comprar matéria-prima, vou colocar uma empresa no Paraguai e pagar 1%. O projeto precisa mostrar impacto real, que é investimento, emprego, estrutura, processo, rastreabilidade e finalidade exportadora. Outro ponto importante é que o CENIMI poderá restabelecer requisitos mínimos adicionais em matéria de emprego nacional, investimentos, capacitação de trabalhadores e investidores, uso de tecnologias limpas e outros critérios ligados à finalidade do regime. Isso mostra que a maquila está entrando numa fase mais sofisticada. O Paraguai quer continuar competitivo, mas quer também melhorar a qualidade dos projetos que entram no país. E isso é positivo para o investidor sério. Por quê? Porque quanto mais claro o regime, menor o risco jurídico. Quanto mais digitalizado o processo, menor a margem para interpretação informal. Quanto mais bem definido o que pode e o que não pode, mais segurança para quem está colocando capital, contratando pessoas e construindo uma operação internacional. Mas também existe um alerta. O custo da maquila não está aumentando necessariamente no imposto, porque o regime continua competitivo. O custo aumenta no cumprimento. Agora a empresa vai precisar de boa contabilidade, controle de estoque, documentação aduaneira, contrato bem elaborado, gestão fiscal, controle trabalhista, relatórios e acompanhamento jurídico. Ou seja, o benefício fiscal continua, mas a informalidade vai ficando cada vez mais perigosa. Para quem já opera no regime, também existe uma norma de transição. As empresas com programas vigentes deverão se adequar ao novo marco legal de forma progressiva, sem interromper suas operações. Então, se você já tem uma maquiladora no Paraguai, o momento é de revisar tudo: contrato com a matriz, documentação, controle de inventário, importações temporárias, exportações, mermas, relatórios, contabilidade separada e cumprimento tributário, laboral e previdenciário. E se você ainda pretende entrar, o ideal é montar o projeto desde o início, já dentro desse novo padrão. Agora, resumindo para o investidor, a maquila no Paraguai continua sendo uma das estruturas mais competitivas da região. O imposto segue muito atrativo, a possibilidade de importar insumos temporariamente com suspensão de tributos continua sendo uma grande vantagem. A localização do Paraguai continua estratégica para acessar Brasil, Argentina, Mercosul e outros mercados. Mas a nova mensagem do governo é clara: benefício fiscal sim, mas com transparência, com rastreabilidade e com segurança jurídica. Esse é o novo jogo. Quem tiver projeto real, documentação correta e operação organizada pode encontrar no Paraguai uma plataforma muito interessante para produzir, para exportar e para crescer. Mas quem quiser usar o regime sem controle, sem estrutura e sem coerência nas informações, vai enfrentar muito mais dificuldade. E esse é o ponto que todo investidor precisa entender. A maquila não ficou menos atrativa, ela ficou mais profissional. E talvez isso seja exatamente o que o Paraguai precisa para atrair empresas maiores, operações mais sérias e investimentos de longo prazo. Porque o investidor internacional não busca apenas imposto baixo. Ele busca previsibilidade, segurança jurídica, regras claras em um país que consiga proteger o investimento.
E é isso que essa nova regulamentação tenta construir. Se você trabalha com indústria, com exportação, com serviços internacionais, com tecnologia, com call center, com autopeças, confecção, alimentos, metalúrgica ou qualquer setor que possa produzir no Paraguai para vender ao exterior, esse tema merece muita atenção. A nova maquila pode ser uma grande oportunidade, mas agora exige planejamento profissional. E aqui na CPO Digital, nós vamos continuar acompanhando de perto essas mudanças no Paraguai, trazendo informação clara, informação direta e estratégica para brasileiros, investidores e empresários que querem entender de verdade o que está acontecendo no país. Se esse conteúdo te ajudou, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você acredita que essa nova regulamentação vai atrair mais investidores para o Paraguai ou vai dificultar a entrada de pequenas empresas? Eu quero saber a sua opinião, porque o Paraguai está mudando e quem entende essas mudanças, primeiro, pode enxergar oportunidades antes da maioria.